Vamos lá, minha gente, musiquinha tocando e está no ar o Jornal da Difusora com as principais notícias dos bastidores da política. Hoje com um quórum aqui completo. Eduardo Ericeira, John Coutrin, Gesael Marques e Kate Almeida estamos juntos no rádio e também na TV. E vai ser assim, ninguém larga a mão de ninguém até as 2h17 da tarde com as informações para você, tá bom? Hoje é quarta-feira, confira os destaques de hoje. Presidente Bolsonaro chega daqui a pouco à Imperatriz e amanhã tem agenda em Vitória do Mearim. Brandão completa 100 dias de governo. Aqui no programa a gente vai saber sobre o balanço desse período. Câmara aprova em primeiro turno o texto base da PEC do estado de emergência. A maioria da bancada do Maranhão votou a favor da chamada PEC das bondades. A Assembleia aprova projeto que reduz ICMS no estado, mas o etanol, por exemplo, fica de fora. Justiça mantém suspensão do Fergue José Humberto e hoje à tarde a promotora Lítia Cavalcante já convocou uma coletiva para dar detalhes do andamento dessa crise e do acompanhamento da crise do setor aquaviário. Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora. Que bom saber que você está aí do outro lado no rádio e na TV acompanhando as principais notícias dos bastidores da política. Manda sua mensagem para a gente, vai. O WhatsApp está aqui, hoje vai ficar com o nosso Eduardo... Aliás, hoje é a Kate Almeida, que há muito tempo não recebe as nossas mensagens. Hoje, Kate Almeida recebendo suas mensagens com coração de bola. Manda coração de bola para ela, 98991968622, para você participar, mandando a sua mensagem, dizendo qual a cidade que você está, acompanhando o programa, qual o bairro que você se encontra aqui em São Luís, tá bom? Vamos para Brasília, a gente começa com as notícias da capital federal, porque por lá foi retomada a votação aí da PEC, a chamada PEC das bondades, né? E a Raniele tem inclusive o balanço aí mostrando como é que a bancada do Maranhão votou. Raniele, boa tarde para você. Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Olha, o presidente da Câmara, Arthur Lira, retomou a sessão de ontem, agora há pouco. A oposição, inclusive, queria pedir cancelamento, uma vez que a suspensão da sessão só pode ser, no máximo, por 1 hora. Mas foi voto vencido, eles votaram um requerimento e foi um teste também para saber se tinha os 308 votos necessários para aprovação dessa PEC em segundo turno. Inclusive, Adalberto, a Polícia Federal esteve aqui na Câmara, saiu por volta das 4 horas da manhã, investigando se a falha no sistema de votação foi proposital ou não. A APF disse que instaurou um procedimento e vai continuar a diligência até que tenha uma resposta sobre o ocorrido. Arthur Lira hoje abriu a sessão dizendo que, de fato, um cabo da fibra ótica da internet se rompeu e a outra servidora de internet aqui da Câmara não suportou a sobrecarga. Bom, agora sobre a votação dessa PEC no primeiro turno, foram 393 votos favoráveis e apenas 14 votos contrários. Até o PT orientou o voto sim. No Maranhão, olha só como foi a votação, nós temos aí uma cartela. Dos 18 deputados federais, apenas Gil Coutrin, do Republicanos, Júnior Lourenço, do PL, Marreca Filho, do Patriota, Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil, e Rubens Pereira Júnior, do PT, e o Zé Carlos, também do PT, não votaram. Todos os outros votaram sim a favor dessa PEC, que aumenta o valor do Auxílio Brasil para R$ 600, do Vale Gás para 120, cria o auxílio taxista, que deve ser no valor de R$ 200, e o caminhoneiro, que deve ser no valor de R$ 1.000 e deve começar a partir de agosto o pagamento. É um cheque em branco para o presidente gastar em ano de eleição e ele espera reverter a sua impopularidade, sobretudo com aqueles eleitores que ganham até 2 salários mínimos. Raniele, agora, depois do encontro com a PGR, os parlamentares da oposição se encontraram aí com o ministro Alexandre de Moraes? Como é que foi essa reunião? Olha, a gente tem fotos do encontro de ontem com Augusto Aras, procurador-geral da República, dos deputados que estavam presentes, que são aqueles que fazem coligação da chapa Lula-Alckmin. Estava Bira do Pindaré, que é do PSB do Maranhão. Eles pediram que o caso Marcelo Arruda, aquele guarda municipal que foi assassinado em Foz do Iguaçu, seja federalizado. A gente já tinha falado disso no início da semana, já tinha antecipado essa ação desses partidos
e eles pediram a Aras. Ele ainda vai se manifestar se vai ou não federalizar este caso. Além disso, hoje eles têm encontro com o ministro Alexandre de Moraes, que é o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, vai assumir agora em agosto e vai estar à frente do tribunal durante as eleições. Eles querem uma campanha para assegurar a paz nas eleições, porque os casos de violência política aumentaram mais de 200% neste ano no Brasil, com mais de 40 mortes. A gente pensava que fosse um número pequeno, mas não, é um número muito alto. E eles vão entregar um memorial de violência política a Alexandre de Moraes para que ele tome alguma atitude. Adalberto. Aniele, agora o presidente Bolsonaro chega daqui a pouco aqui ao Maranhão, né? Aí em Brasília, em meio à bancada do Estado, você também ouviu um deputado maranhense sobre o assunto? É um dos que estão ali apoiando essa ida do presidente Jair Bolsonaro, o pastor Gil, do PL. Ele confirmou a presença do presidente no Congresso Estadual de Mulheres Evangélicas, em Vitória do Mearim, aí perto de São Luís. Essa, Adalberto, é uma estratégia, inclusive, da coordenação de campanha do presidente da República, porque eles querem diminuir essa diferença de votos com as mulheres, que têm uma rejeição em relação a Bolsonaro. O pastor Gil falou sobre a expectativa dessa visita. São aguardadas aí mais de 5.000 pessoas. Vamos escutar. Que partiu da liderança maior da igreja. É uma igreja muito forte no Maranhão, com mais de 1 milhão de pessoas. E essa igreja realiza no estado um evento de mulheres, né, anualmente. E no ano passado, o presidente, eles desejosos, né, de contar com a participação do presidente da República no evento lá, que é um evento realmente muito abrangente, muito forte, muito vibrante, mas terminou não acontecendo por causa da pandemia. E ficou, né, aquela lacuna. E estivemos com o presidente recentemente e aí ele confirmou, né, de bom grado, cumprir, né, esta palavra dele de participar lá com as mulheres do Maranhão. Esse evento é amanhã. Hoje há uma expectativa de que o presidente participe de um evento também evangélico, mas em Imperatriz, outro município aí do estado, mas dessa vez que tem aí aliados do senador Roberto Rocha, que é pré-candidato à reeleição. Volto com vocês. Obrigado, Raniele, pelas informações e até amanhã. Raniele Veloso falando direto de Brasília, da capital federal. Como a gente viu aí, a bancada do Maranhão votando a favor da PEC, né, para aumentarem os benefícios sociais. Eduardo Ericeira, boa tarde. Pois é, Adalberto, boa tarde a você, boa tarde aos queridos amigos, Kate, Geisael, John, a todos que nos acompanham pelo rádio e pela TV. Uma ótima quarta-feira a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Pois é, Adalberto, a Ranieri já trouxe a informação que aqui na bancada maranhense, por exemplo, foi uma vitória esmagadora, né? Eram necessários 308 votos, foram 398, quer dizer, voto de sobra e apenas 14 votos contrários. É uma medida altamente popular, né? Dificilmente um deputado iria votar contra, claro, uma pressão muito grande financeira na população maranhense, na população brasileira como um todo, tudo muito caro, e é uma medida, claro, que vai ajudar, principalmente a população, né, mais baixa, vai aumentar, né, o Auxílio Brasil, também um auxílio aí para outros profissionais, como caminhoneiros, por exemplo, que fazem o transporte de cargas, que é importante dizer também, um valor muito elevado, apesar da redução do ICMS, e também taxistas, enfim, profissionais que trabalham utilizando combustível. Aqui no estado do Maranhão foram 12 votos aí favoráveis à PEC, chama a atenção inclusive deputados aí que fazem a oposição ao governo federal, como por exemplo o Bira do Pindaré, como por exemplo o Márcio Gerri, que votaram também favorável, como eu disse. Dificilmente o deputado iria votar contrário, os 6 deputados que votaram, que na verdade não votaram aqui do estado do Maranhão, se mantiveram ausentes. Só chama a atenção, por exemplo, que tem a questão do teto de gastos, o governo tem que ter essa responsabilidade fiscal em relação a isso, vai estourar em mais de 41 bilhões de reais. Volto a dizer, a gente vive uma situação muito delicada, a população precisa sim desse aporte, precisa sim de qualquer ajuda financeira num momento como esse, mas é preciso estar bem ligado para que no futuro, aí, ainda neste ano, nos próximos anos, isso aí não extrapole tanto e o governo federal, os outros governos, enfim, não venham ter algum tipo de dificuldade em relação a essa questão do teto fiscal. Já que com a aprovação dessa PEC, como foi nominada de PEC das bondades, extrapola em mais de 41 bilhões, na verdade, o teto de gasto, então tem que ter
uma certa tranquilidade e tem que ser muito bem dialogado em relação a isso para não estourar tanto esse teto de gastos por conta dessa responsabilidade fiscal. Então, John Coutrinho. Só fazer um complemento aí, boa tarde a você e a todos. Porque alguns deputados votaram contra, né, mas tiveram a bancada do Maranhão alguns que não foram, né? Hoje uma estratégia. Para não votar contra, melhor não ir, né? Não vou lá, assim, dispor. Mas aí outros tiveram mais coragem, que foi o deputado Márcio Gerri e Breno Pinaré, que são de oposição, são de partidos de esquerda, não é mais. Eles foram mais corajosos, foram e votaram sim a favor desse projeto. Outros preferiram, para não se disponibilizar, não votar não, adotaram uma estratégia que era melhor não ir votar, né? Não deram nem sim nem não, sabe, estiveram com boa parte, aliás, dos deputados aqui do Maranhão, inclusive gente do PT, né? 2 deputados do PT do Maranhão que não foram votar. Daqui a pouquinho eu vou ouvir. Adalberto, me permita fazer um comentário? Boa tarde a todos. Eu queria só dizer o seguinte, que o presidente Bolsonaro ele conseguiu dar uma emparedada assim, de uma forma fantástica no Congresso para a aprovação dessa PEC. Porque com a aprovação em baixa do governo, ele precisa de recuperação para tentar, inclusive, até na eleição, chegar bem melhor e realmente chegar muito mais competitivo. Então, numa medida dessa natureza, qualquer um que nesse momento votasse contra isso, teria dificuldades, inclusive, para defender sua posição de ter votado contra. Por isso até que gente como Márcio Gerri, como Bira, votaram a favor. Agora, uma outra questão que também a gente precisa enxergar é que o impacto disso, será que tem tempo até a eleição de ter o impacto disso, eu digo, na população, no carrinho de compra, porque aí sim isso pode gerar algum tipo de impacto também no ponto de vista da eleição, né? Da percepção do cidadão no que diz respeito à economia. Não tenho dúvida, Gisele, porque a gente está falando aqui de serviços essenciais, né? E a população já tão massacrada, e eu falo isso no nível de Brasil, qualquer coisa que entrar para que diminua nessa conta final já vai ser muito bem-vinda, né? Vamos acompanhar. Por falar em conta, a Assembleia aprovou hoje pela manhã um projeto que reduz o ICMS aqui no estado. Quem teve por lá foi o Ciro Mineiro e tem mais detalhes. O projeto que trata da redução da alíquota do ICMS no Maranhão foi colocado em votação nesta quarta-feira. Entre os 38 deputados que registraram a presença durante a sessão, o entendimento foi unânime. A decisão foi pela diminuição do imposto no Maranhão, um dos poucos estados brasileiros que optou em não editar a medida por decreto, já que uma lei federal que trata da matéria já havia sido sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Coisas emergenciais que envolvem a sociedade civil e a sociedade de uma maneira geral, não precisa mandar para a Assembleia, manda depois. Primeiro faz o decreto, que é emergencial, e depois oficializa com o passar do tempo. Não precisava vir para cá. Isso aí nada mais é do que ganhar tempo, porque quiseram aí, na verdade, nacionalizar nossas questões estaduais. Em entrevista para a TV Difusora, este advogado já havia esclarecido que a redução do ICMS no Maranhão já poderia estar valendo, sem a necessidade de um projeto de lei ser encaminhado e apreciado pelo Legislativo maranhense. O governo federal, no âmbito constitucional, tem o dever, né, de estabelecer a alíquota máxima para os tributos. E foi feito isso, a alíquota estabelecida foi de 17% e 18% para o ICMS, e cabia aos estados, e aí não precisaria de lei, apenas por meio de decreto, porque existe, a celeuma que existe pode por lei ou por decreto. O que é mais rápido e o que é mais fácil? O mais fácil é o decreto. Por quê? Porque a confusão existe com base no artigo 150 da Constituição, que é o princípio da legalidade, em que para criação e majoração de tributos, a gente precisa de lei. Mas para minoração, não. Ou seja, para diminuir esse percentual, eu poderia fazer por meio de decreto, tanto que vários estados, né, já fizeram por meio de decreto. A previsão é que a alíquota do ICMS no estado reduza de 28,5% para 18%. O impacto direto será na diminuição da carga tributária em cima do preço da gasolina e de outros serviços pagos pela população. Depois de aprovado aqui no Legislativo maranhense, o projeto retorna agora para o Palácio dos Leões.
Caso queira, o governo do estado poderá sancioná-lo ainda no decorrer desta quarta-feira. Em entrevista, logo após a sessão, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto, confirmou que a redução do ICMS no Maranhão valerá para o preço da gasolina, mas não terá impacto algum no valor cobrado pelo etanol. Não entrou o etanol, entraram combustíveis, gasolina, também energia, e certamente terá um impacto muito positivo para as pessoas, embora tenhamos que lembrar que o preço dos combustíveis no Brasil está indexado às reservas de petróleo internacionais. Portanto, se houver elevação do preço do dólar internacionalmente, ou se tiver, aliás, do petróleo ou do dólar, isso pode impactar nos preços dos combustíveis no Brasil. Bom, a gente já vai falar sobre o ICMS, mas agora a gente tem imagens ao vivo de Imperatriz. Bom, deu um probleminha aqui, já a gente vai com imagens ao vivo de Imperatriz, já estão aguardando por lá a chegada do presidente Jair Bolsonaro, que participa de uma agenda hoje lá na segunda maior cidade do estado do Maranhão. Daqui a pouquinho, imagens ao vivo, a nossa equipe está lá no aeroporto e já nós vamos mostrar para você. Vamos falar sobre o ICMS, então, que foi aprovado? Kate Almeida. Eu quero, na verdade, só destacar aqui uma questão que agora que já passou pela Assembleia, já obteve, portanto, aí a aprovação. Eu acho que agora o dever de casa do governo do estado é exatamente esse, né? Em tornar muito mais célere essa redução que impacte diretamente ali, para o consumidor final, que é isso que a população maranhense tanto espera. Nós temos aí mais de 21 estados que já estão em vigor, né, já vigora, ou seja, a população já tem esse benefício e o maranhense tão sofrido, tão miserável, tão necessitado, né, de qualquer coisa que entre para diminuir essa despesa, essa carga tributária, já vai ser muito bem-vinda, né? E aí a expectativa agora é que o mais rapidamente possível, eu sei que tem aí pelo menos até 15 dias para que o Estado faça isso, mas eu acho que o Estado tem obrigação, inclusive, de dar uma resposta rápida para a população, que é exatamente de reduzir esse tributo e a pessoa ter, né, concretamente ali, na hora de buscar, né, esse cupom fiscal, entender o que é que ela está pagando e o que é que ela está tendo de redução. E aí entra, mais uma vez, né, destaque, nós precisamos ser fiscalizadores, não só para impactar no combustível, mas também na energia. E, aliás, a ANEEL, né, ela divulgou agora recentemente que já fez a redução, né, já fez essa redistribuição em mais de 10 distribuidoras, mas a daqui não entra. Por quê? Porque ainda não foi votada, ainda não havia sido votada e nem comunicado. Ou seja, a gente perde mais tempo ainda em um dos tributos que dói no bolso do maranhense, que é a conta de energia elétrica. Então, eu acho que o governo precisa, nesse momento, agir mais rapidamente e dar um retorno para a população maranhense, que é quem está esperando, haja vista mais de 20 estados já fizeram seu dever de casa. E olha, já tem tempo isso. Gisele. A Lei Complementar 194/2022, ela classifica combustíveis, gás, energia, transporte, como serviços essenciais e, portanto, fixa um limite aí, um teto de 18%, até 18%. Telefonia também, Gisele. Telefonia. Serviço de comunicação, né? Enfim, essenciais. Fixa num teto de 18%. E a lei enviada pelo governo do estado para a Assembleia Legislativa reduziu aí de 28,5%, que era cobrado, para os 18%. Não fez mais do que a obrigação que deveria, não fez favor nenhum. Aliás, está cobrando o teto, porque a lei diz que é máximo, o máximo de 18%. Pois o governo do estado vai continuar cobrando 18%. Sem falar que tem uma outra questão aí, que diz respeito a conceitos tributários, que a lei geral, ela regula a matéria. A lei geral é a lei 194. Não precisaria de uma lei, no caso, como o próprio advogado Caleb participou da matéria, explica, não precisaria de uma lei estadual para isso, bastaria por decreto. E um outro ponto é que, pelo fato de ser por lei, engessa, inclusive, para uma diminuição. Se o próximo governador quiser, por exemplo, descer de 18% para 17,5%, ele não vai poder fazer, porque ele vai ter que alterar essa lei. Não, em vez de simplificar, complicou, mas dos males o menor. Agora eu fiquei curioso, foi com relação ao diesel e ao etanol. Vou passar no posto de combustível e vou ver quanto é que é lá. Porque até onde eu sei, diesel é combustível, etanol também é combustível, e se o teto é 18%, não dá para pagar mais de 18%. John. Adalberto,
importante destacar agora, né, sancionado, eu espero, creio, que o governador sancione o mais rápido possível, já que ele foi o autor do projeto, né, enviou para a Assembleia, ele tem o direito, o mais rápido possível, tem o dever, aliás, de sancionar o Brandão, se possível ainda hoje ou amanhã. Aí, qual é a outra questão? O impacto disso nas bombas de combustível, porque cabe agora aos postos de combustíveis abaixar, ou seja, a gente sabe que tem a questão do livre comércio, né, essa coisa toda, o governo pode chegar lá e dizer, ó, tem que baixar. Aí caberá, né, o cidadão fiscalizar, como o Gesel falou, chega lá no posto de combustível, ver a notinha, né, e saber se o posto já está se adequando a essa nova lei, né, porque até foi perguntado, um dos secretários, né, o que poderia ser feito, se o PROCON pode ser acionado, com as suas medidas a serem tomadas. Sem dúvida, né? Para que os postos cumpram agora esse dever. Ele disse, não, vai se conversar com o presidente dos sindicatos, né, dos postos, para que essa redução chegue o mais rápido possível ao consumo. Mas que cada um faça a sua parte, faça o seu papel. E, por fim, o presidente da Assembleia, Otelino Neto, ele ressaltou o seguinte, mais uma vez, né, aquilo que nós já falamos ao longo da semana. E isso não é a solução. Vai ajudar a diminuir? Vai. Mas o próprio presidente Otelino falou que tem que se rever também a questão da política de preço da Petrobras, porque ela adota, né, a política internacional de preço, o barril do petróleo que é no dólar. Então, vai chegar um momento que o preço do petróleo vai aumentar, o preço do barril vai aumentar, o dólar vai aumentar e esse preço vai aumentar de novo. Então, ele fez esse alerta, né, para que não fique essa responsabilidade todinha em cima dos parlamentares, dos políticos, mas que é preciso também o governo federal já observar isso do aravente, né, do futuro, de como diminuir um pouquinho esse efeito aí do preço internacional. Agora, lembrando que esses serviços tributários, essas altas taxas tributárias, elas passam não só pelo combustível, pelo gás, viu? Nós temos outros tributos caríssimos e que estão exatamente, né, nesse escopo aí que foi anunciado. E outra coisa, o PROCON, ele precisa sim fiscalizar e fazer, né, exatamente o seu dever de casa, porque o PROCON, que outro dia até a gente trouxe aqui, que estava fazendo aquisição de cesta básica, né? Deixar um pouco isso de lado aí e buscar fazer a fiscalização, né? Adalberto, agora não tem mais desculpa em relação a essa questão da fiscalização, né? Porque foi aprovado, agora o John tocou no ponto importante aqui, a Kate e o Gisele também já resumiram muito bem, mas quando a Petrobras, e de fato essa economia, essa questão da cobrança baseada nos preços do petróleo, essa questão da economia, como a Petrobras faz essa questão do reajuste, isso também tem que ser verificado, como o presidente deputado Otelino colocou. Se tiver mais uma vez o reajuste lá, vai de fato aumentar aqui. Claro que a redução do ICMS vai tirar essa carga, esse peso para o consumidor, para quem consome combustível, mas tem que ver essa questão da política econômica. Agora, em relação a essa questão da fiscalização, não tem mais desculpa, e orientar inclusive a população a fiscalizar, porque quando é anunciado lá na Petrobras o aumento, no mesmo dia, porque tem que ter essa questão de chegar ainda até, tem que se trabalhar com estoque antigo, mas no mesmo dia os postos de combustíveis já estão mudando o valor, e a gente já pegou várias vezes, isso é novidade para ninguém, a gente inclusive já fez reportagem aqui, trouxe na TV Difusora, que no mesmo dia eles fazem esse aumento. Então, quando for sancionada finalmente essa lei para pesar menos para o consumidor maranhense, que eles possam de fato aí reduzir o preço na bomba. E só chamar a atenção, eu vejo aí alguns deputados, assim que o governador Carlos Brandão tuitou, aí trouxe nas redes sociais encaminhando o projeto de lei, falando que ia encaminhar o projeto de lei, aí todos os deputados, inclusive da base do governo, disseram claro que nós vamos votar a favor. Assim como o PEC das bondades, dificilmente o deputado ia votar agora contrário. É uma medida populista, uma medida, claro, que vai ajudar a população maranhense. Então, dificilmente em um ano eleitoral, algum deputado iria votar contra. Mas eu chamo a atenção por que determinados deputados não cobraram isso, enquanto o projeto de lei ainda não havia sido encaminhado para a Assembleia. Claro que encaminhado, aí o deputado quer puxar para si agora o status de um bom parlamentar, de que está ajudando a população. Muito fácil depois do governador anunciar que encaminhar o projeto de lei, votar a favor e dizer que está ajudando a população. Por que não fez essa cobrança antes? A gente está em cima da hora, Eduardo, mas eu vou continuar contigo sobre a aprovação da LDO, né, na Assembleia Legislativa, a lei de diretrizes orçamentárias. Pois é, Adalberto, essa é uma peça importante, né, porque são duas peças, no caso da LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que determina e direciona a verba que é adquirida, nesse caso, pelo Estado, quando é também pela Câmara Municipal, pelos municípios, enfim, direciona essa aplicação das verbas. E detalhe, para ter o recesso parlamentar, inclusive, os deputados eles precisam votar
essa LDO para que haja o recesso parlamentar. Isso teria que ser até o final desse mês, já que o recesso parlamentar é nesse mês de julho. Só traçar um ponto importante em relação à questão, às vezes as pessoas não têm essa informação, a lei de diretriz orçamentária, ela diz, entre outros assuntos, que é para garantir os seguintes aspectos: enfoque regional, quer dizer que é para trabalhar todas as regiões aqui do estado do Maranhão, no caso a descentralização das ações do governo para melhorar a oferta e gestão dos serviços públicos e estimular o desenvolvimento territorial, ou seja, de todo o estado, buscando a interiorização e a distribuição equitativa da renda e riqueza entre as pessoas e regiões. Quer dizer que todos possam gozar aí dessa riqueza do estado do Maranhão e essa distribuição seja de forma equitativa. A participação social permanente em todo o ciclo de gestão e dos orçamentos anuais como instrumento de interação e aperfeiçoamento das políticas públicas. Está aí, então, para que serve a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada na sessão de ontem também, que é outro tema fundamental, assim como a questão do ICMS na Assembleia Legislativa. 1h41, 1h41, recado para você que acompanha a gente, hein? Olha, Fiat em São Luís é Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende o test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 3042-2072. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro, na Avenida Kennedy 147, na Jordoa, e Unidade Holandeses 22, no bairro Calhau, aqui em São Luís. Fiat é Revemar. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo agora, na volta, depois do intervalo, detalhes da agenda do presidente Bolsonaro aqui no estado do Maranhão a partir da tarde de hoje. A gente vai para o intervalo e volta já, claro, com mais notícias dos bastidores da política aqui no Jornal da Difusora. Um instantinho só. Uma hora mais 45 minutos, já estamos de volta com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Na bancada, Eduardo Ericeira, John Coutrin. Gisele Marques e Kate Almeida também estão conosco na bancada aqui do Jornal da Difusora. Vamos juntos até as 2h17 da tarde com muita informação para você em todo o estado. E olha só, você já pensou em morar pertinho da praia, amigo? Pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora, sabe por quê? Porque o Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais, facilidade no seu financiamento, área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Então, o que você está esperando, hein? Chama aí no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida, 989-9188-4845. Ou então, ó, você faz assim, pega o seu celular e aponta a câmera pro QR Code, do QR Code que está aparecendo aí na tela, né? Você fala imediatamente com um dos nossos corretores. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar, o empreendimento Franeri Tenda. 1h mais 46 minutos, 1h46, nós vamos a Caxias agora, porque está acontecendo esse mês, inclusive, uma campanha importante lá de prevenção às hepatites virais. Vamos falar de saúde? Zé Carlos com a gente. Zé Carlos, boa tarde para você. Olá, Alberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa é uma campanha nacional, né? É a campanha Julho Amarelo, que tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. Aqui em Caxias, a gente conversou com a gestora do Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA de Caxias, sobre essa campanha. Vamos ouvir. Nós estamos aqui justamente já de braços abertos para receber toda essa população que queira fazer o teste, porque através desse teste você vai se prevenir contra as hepatites. A hepatite é uma doença silenciosa, é uma doença grave e que abrange grande parte da população brasileira. A hepatite C não tem cura, eu digo assim, tem tratamento. E a hepatite B, ela tem vacina, quer dizer, já é uma grande ajuda. Então as pessoas procurem também se vacinar contra a hepatite B. Então, é necessário que se faça o teste para saber se é um portador do vírus da hepatite B ou C, para que possa começar o seu tratamento. É isso, doença séria que causa inflamação no fígado, que é um órgão essencial para a nossa saúde. Adalberto. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações. Falamos direto de Caxias.
região dos Cocais, aqui ao vivo, aqui no Jornal da Difusora, hein? Vamos em frente aqui com o Jornal da Difusora, você ligado com a gente em todo o estado. Kate Almeida, já tem gente mandando mensagem aí no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho, Kate vai dizer o seu nome, você que está na capital e você no interior também. Tem. Já tem aí? Já tem. Olha aí, ó. Vamos lá. Cauê, um abraço para você. Cauê, faltou aqui o bairro. A Adriana também, está dizendo que tem 2 filhos, pedindo para a gente mandar um abraço para ela. Itapera. Muito obrigada, Adriana. Um beijo para você. Também tem o João Lucas. Alô, João Lucas. A Joana também, faltou o bairro aqui da Joana. Ludmila também. E mais um, peraí. Segura aí. Um abraço aqui para o Carlos Eduardo também. Isso, segura o restante aí, porque a Imperatriz está com a gente ao vivo. É o Paulo Negrão que está acompanhando a chegada do presidente Jair Bolsonaro, que cumpre a agenda daqui a pouco. Negrão, é com você, Paulo. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Nós já estamos aqui, sim, no aeroporto de Imperatriz. Daqui a pouco o presidente Bolsonaro desembarca para cumprir a agenda aqui na cidade de Imperatriz. E antes, porém, né, a Difusora vai marcar com certeza a chegada aqui, acompanhando toda a movimentação aqui no hangar em que nós estamos. Já há, inclusive, convidados que estarão aqui para recepcionar o presidente Bolsonaro. Na agenda dele, né, daqui a pouco a gente destaca também uma visita à comunidade religiosa e há uma movimentação muito grande, muito intensa nesse momento aqui no terminal aeroportuário de Imperatriz, na Avenida Moacir Expósito Ribeiro. Ele sairá numa motociata e depois chegará ao compromisso da comunidade religiosa. Daqui a pouquinho a gente tem outras informações, todos os detalhes da visita do presidente Bolsonaro à Imperatriz, você vai acompanhar dentro dos nossos telejornais, ao vivo agora no JD1 e ao longo da nossa programação. Adalberto Melo. Obrigado, Paulo Negrão, falando ao vivo, direto de Imperatriz, aguardando, portanto, qualquer momento deve chegar o presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva à segunda maior cidade do estado do Maranhão. A gente acompanha ao vivo. 1h mais 50 minutos. Vamos voltar a falar sobre a situação dos ferries, porque a Justiça manteve aquela suspensão em relação ao ferry José Humberto, né? Aliás, Kate Almeida, na tarde de hoje, a promotora Lídia Cavalcante deve estar numa entrevista coletiva, né, falando sobre o acompanhamento aí dessa situação. Exatamente, né? A gente está acompanhando, segue, portanto, né, encostado, sem atividade, esse ferry. Ontem à noite, nós já falávamos, né, sobre a repercussão, inclusive, de uma fala do próprio governador Carlos Brandão, quando disse que o Estado entraria, né, na Justiça para obter o direito de retornar com o ferry, mas ontem mesmo foi negado esse pedido, né? Então, com isso, só existem 2 embarcações fazendo, portanto, esse transporte aquaviário. E há muita expectativa, viu, Adalberto, sobre a fala da doutora Lídia Cavalcante, porque, inclusive, ela que acompanha desde o início essa problemática no Estado, então ela deve se pronunciar e, claro, os desdobramentos disso a gente acompanha, inclusive, amanhã no Bom Dia Maranhão. 1h mais 51 minutos, 1h51, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. John Coutrin, o pré-candidato Simplício chegou a propor, inclusive, aí para o governador Brandão, uma reinauguração do ferry. É isso mesmo? O Simplício, Adalberto, ontem, ele deu uma entrevista a uma rádio e fez esse desafio, né? Ele disse que, para garantir a segurança do ferryboat, ele poderia, portanto, convocar toda a equipe de governo, os secretários, para que num dia chuvoso, né, todos estivessem ali no ferryboat, né, o governador, os secretários, eita, meu Deus, né, todos fizessem uma viagem no ferryboat. Situações atípicas, né? Exatamente, para confirmar mesmo que o ferry é seguro, né? É claro, com tempestade e tudo. Com tempestade e tudo, né? Se fosse tudo bem, indo e voltando, né, não teria mais esse problema. Mas aí, Adalberto, independente disso, né, mas é necessário sim que se garanta a segurança para aquelas pessoas que são usuárias do ferryboat, né? Precisa a pessoa ter a garantia de que é seguro. Porque o que acontece? A Kate já falou, já foi abordada aqui, tem uma decisão da Justiça, o governo, o MPF, não autorizou a circulação do ferry, o governo entrou, né, na Justiça, foi negado esse pedido e lá é elencado, né, pelo quem deu a decisão, uma série de irregularidades na visão dele, né, durante a decisão que foi expedida ainda ontem. Aí fica a grande pergunta, né? Por um lado, a Justiça, o MPF, diz que
não é seguro a utilização do ferro, e por outro lado, né, a Marinha, a Capitania dos Portos, diz que é. Aí fica nessa... E no meio a população. E no meio a população, pronto, que é onde eu queria chegar. E no meio a gente, nós, né, usuários do ferryboat, em que como fica a população, né, nessa questão toda. Então é necessário que se resolva o mais rápido possível, né, que haja um entendimento, né, que haja um entendimento aí, que se faça outra vistoria, portanto, chame a Capitania, chame o Ministério Público, chame a Justiça, faça uma outra vistoria, e eles entrem em um acordo. Olha, está apto ou não está apto, e se não tiver apto, que resolva e bote para circular, porque se já tem poucos ferryboats funcionando, tira mais um, né, outro vai para manutenção, fica 2, imagine o colapso e o caos, que é isso no dia a dia. Se já era difícil com 7, com 6, imagine com 2. Então é necessário importante, urge que se tome uma decisão, né, que se haja uma decisão aí, para que o mais rápido possível esse ferryboat volte a circular. Adalberto, eu não quero crer que o Ministério Público, o próprio governo do Estado, colocaria em risco a vida das pessoas. Se escuta em relação a essa questão, que seria medidas políticas, não tem nada a ver. Olha, o que é prioridade aí é a questão da segurança. O Ministério Público está no direito de reivindicar, ele está no direito de olhar pela população, o próprio nome já diz Ministério Público. Eu tenho certeza também que o governo do Estado não arriscaria colocar uma embarcação para colocar em risco a vida das pessoas, por mais que seja um tema que está trazendo desgaste aí para o governo do Estado, mas jamais colocaria em risco a vida das pessoas. Então, já que o governo do Estado fala que a embarcação tem, que a Capitania dos Portos já autorizou, chama alguém, algum representante do Ministério Público Federal, para verificar, faz uma outra vistoria. Eu não quero acreditar que há nada político envolvido nisso. O Ministério Público Federal jamais queria o prejuízo da população, ou o prejuízo por parte do governo do Estado. O próprio governo do Estado jamais queria, imagino eu, querer o prejuízo à população, esse desgaste todo que o transporte aquaviário está trazendo aí para o governo. Então, que se chegue a um coeficiente e decida, priorizando, claro, a segurança do usuário. Se de fato a embarcação tem condição, seja a embarcação de José Humberto, ou qualquer outro ferryboat, ou qualquer outra embarcação, se de fato tem condição de fazer a travessia pela Baía de São Marcos, de forma segura, de forma cômoda à população. É só isso para resolver a situação. Eu queria só dar uns detalhes aqui a respeito dessa ação do governo. O governo do Estado, através da MOB, eles entraram na Justiça contra o capitão de mar e guerra, comandante dos Portos do Maranhão, alegando supostamente ato legal, porque foi ele o responsável pela suspensão do ferry, mas por uma recomendação do Ministério Público Federal. E o que decidiu o juiz da 5ª Vara Federal? O juiz Arthur Nogueira Feijó. Ele entendeu, em primeiro lugar, que o instrumento utilizado pelo governo, mandado de segurança com pedido de liminar, que não cabe esse instrumento, porque não é um instrumento, por exemplo, que cabe a arguição de provas, não cabe, não é um rito na justiça que cabe levantamento de provas. Então, o juiz entendeu que o quê? Que a autoridade competente para decidir a respeito disso é justamente quem? A Capitania dos Portos. Não o governo do Maranhão, não o Ministério Público Federal. Se o Ministério Público Federal fez uma recomendação e a Capitania dos Portos atendeu a recomendação e suspendeu. E, portanto, por isso tomou a decisão de manter a suspensão da navegação do ferryboat José Humberto, porque considera, diz lá o juiz na sua decisão, que está se tratando de vidas humanas e que precisam ser preservadas independente dos interesses, sejam lá que interesses forem esses, políticos ou de qualquer outra natureza. É só para poder a gente colocar aqui o que foi que baseou a decisão do juiz. Não há, inclusive, julgamento de mérito aí nessa questão, se pode ou se não pode. O juiz considera que quem tem autoridade para isso, nesse caso aqui, é a Capitania dos Portos. E sempre teve, né, gente? E sempre teve. O problema é que agora está vindo à tona o caos que se tornou o transporte, mas isso não é algo que as pessoas estão conhecendo agora. Muito pelo contrário, quem sabe é quem está ali na ponta e que precisa desse serviço e que paga por ele. Agora, muito me admira, inclusive, eu até acho oportuno o pré-candidato aí, Simplício, falar sobre o assunto, sugerir, inclusive, eu fiz isso aqui, né, eu acho que se todas as autoridades, né, que sensíveis a causas como essa, ou iguais ou parecidas como essa, fizesse o exercício de se colocar no lugar do outro, em qualquer tema, seria bastante oportuno, porque aí buscariam mais rapidamente soluções para os problemas. E aí eu fico me perguntando aqui, até questiono, inclusive, porque o pré-candidato fez parte do governo e pelo menos há 7 anos
Poderia ter se criado, né, algo que minimizasse esse problema, esse caos, mas não fez. Eu achei interessante porque ele disse outro dia, até nas redes sociais, que trabalhou aí numa verdadeira batalha, numa frente de batalha durante a Covid-19, né? Montou aí uma batalha para trazer para cá respiradores, aquela coisa toda. Poderia também ter feito uma força-tarefa, né? Ao longo desses 7 anos para minimizar esse problema, para não chegar ao caos que está agora. Mas eu também entendo que agora, enquanto pré-candidato, ele busca aí apontar algumas soluções, afinal de contas, colocou o nome, né, à disposição para esse cargo. Agora, eu acho que todos os gestores, todas as autoridades poderiam fazer o seu dever de casa se colocando no lugar do outro. No caso, o maranhense, né? 1h mais 59 minutos, 1h59, vamos juntos até as 2h17 com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Olha, chegou o que promete ser o maior festival do Norte e Nordeste no segmento de cachaça. O Festival Maranhense de Cachaça será realizado no Multicenter Negócios e Eventos. Serão 3 dias de muita troca de conhecimento e exposição dos mais variados tipos e marcas de cachaças com produção local. Você vai poder acompanhar o Festival Maranhense de Cachaça através da cobertura do Sistema Difusora. A TV vai levar cada detalhe para dentro da sua casa com transmissão ao vivo durante os dias do evento, hein? Cobertura completa na Rádio Difusora FM, Portal Difusora ON e nossas redes sociais. O Festival Maranhense de Cachaça é uma realização do Instituto Ecobio e Sind Bebidas Maranhão, com realização do Sistema Difusora, apoio do Sebrae, Senar, Banco do Nordeste, FIEMA, Senai, Governo do Maranhão e Prefeitura de São Luís. Vamos fazer o seguinte, você continua com a gente aí, depois do intervalo a gente vai trazer mais detalhes para você aqui no Jornal da Difusora, dos bastidores da política. Um instantinho só, a gente volta já. Já voltamos, 2h mais 3 minutos, na bancada Kate Almeida, Eduardo Ericeira, John Coutrin e Geisel Marques nesta quarta-feira. Estamos juntos aqui com as informações dos bastidores da política até as 2h18 da tarde hoje, tá bom? Vamos para a Imperatriz, expectativa para a chegada do presidente Jair Bolsonaro daqui a pouco, a segunda maior cidade do estado, e o Paulo Negrão está lá atento e mais uma vez traz informações para nós. Paulo. Muito bem, Adalberto, de volta ao vivo aqui no Jornal da Difusora, direto aqui do terminal do aeroporto de Imperatriz. Ainda há pouco nós mantivemos contato aqui com o cerimonial do presidente. O presidente, inclusive, já levantou o voo de Brasília, já está a caminho. Dentro de, no máximo, 30 minutos, vai estar pousando, taxiando aqui em um dos hangares aqui do aeroporto local. Já há um grupo de pessoas, como a gente destacou aqui presente, lideranças do agronegócio, o pessoal, por exemplo, do Sim Rural, que representa essa comitiva, e algumas lideranças políticas já estão aqui para compor essa comitiva que vai recepcionar o presidente. E entre os compromissos do presidente está justamente o compromisso com a comunidade religiosa, como a gente destacou, que vai ser realizado por volta das 16 horas. Então, há uma expectativa. Lá fora, a avenida já está travada justamente para permitir que as pessoas que estão esperando a passagem do presidente possam acenar para o mesmo. E a Difusora vai acompanhar todos esses detalhes para mostrar na nossa programação. Portanto, dentro de no máximo uns 30 minutos, segundo nós somos informados, o presidente vai estar taxiando aqui no aeroporto Guilherme Cortez, aqui na cidade de Imperatriz. Adalberto Melo. Obrigado, Paulo. Nosso Paulo Negrão sempre com informação, trazendo para a gente detalhes, informações e as imagens você tem ao vivo aí de Imperatriz, do aeroporto da cidade de Imperatriz, aguardando a chegada do presidente Jair Bolsonaro. São 2h mais 5 minutos, 2h05. E olha só, o Sistema Difusora preparou uma programação especial que terá início dia 25, contando com um programa repleto de atrações e diversidade. O Verão Difusora está chegando. E tenho certeza que você não quer ficar de fora de nenhuma das nossas programações, né? Fica ligadinho então, aqui com a gente. O oferecimento de Uninassal. Sol, praia, piscina e muita diversão. Sinônimos de pura alegria para quem tanto esperou o período de férias. E junto com as férias chegou o Verão Difusora, um programa especial para enaltecer ainda mais as belezas naturais, pontos turísticos e formas de se divertir no Maranhão. Dos dias 25 a 29 de julho, aqui na TV Difusora. Oferecimento Uninassal. 2h mais 6 minutos. Daqui a pouquinho as notícias dos bastidores da política de volta com os nossos comentaristas. Agora a Jéssica Lima tem o Municípios em Foco. Olá, boa tarde.
tarde, a secretária Ana Lúcia Ximenes recebeu os representantes dos conselhos do município para discutir e alinhar o processo de formação continuada das equipes de referência do programa Primeira Infância do Sistema Único de Assistência Social. A capacitação acontece até o dia 15 de julho com o tema Cuidados para o Desenvolvimento da Criança. A formação tem carga horária de 40 horas e está sendo ofertado na modalidade presencial, tendo os municípios de Caxias e Santo Inês como sedes da capacitação. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Kate Almeida, o governador Carlos Brandão está completando 100 dias de governo. Tem um balanço para mostrar desses dias aí? É isso, Adalberto. Completou ontem, né, 100 dias. Só para a gente lembrar que foi no dia 2 de abril, né, que o governador assumiu, portanto, aí o posto, a cadeira do governo do estado. E ontem, 100 dias, né? Tradicionalmente, todas as vezes que a gente ouve falar numa esfera estadual ou municipal, os 100 dias, né, geralmente são bastante comemorados, inclusive com uma espécie aí de balanço que deveria ter sido feita, mas até hoje a gente ainda não conseguiu observar aí, nem nas redes sociais, nem uma única linha sequer aí sobre esses 100 dias, tanto pelo próprio governador Carlos Brandão, quanto pela assessoria, ou então pela comunicação. O fato é que, se a gente fosse parar para pensar um pouco, não se tem muita, né? Eu acho que quase nada para se comemorar nesses 100 dias, porque desde o dia 2 de abril, logo uma semana, um pouquinho mais, o governador precisou tirar licença, né, para poder fazer aquela intervenção cirúrgica. Aí quem assumiu foi o presidente do Tribunal de Justiça. E aí passou aí longos dias, aí no retorno mais caos ainda. Então, se a gente fosse parar para pensar mesmo, o balanço do atual governo seria assim, de muitos problemas. Ontem mesmo, nas redes sociais do próprio Carlos Brandão, o que se pôde perceber ali foi, né, ele anunciando uma intervenção, um pedido, né, junto à Justiça para a retomada dessa novela caótica aí do ferryboat. Então, se fosse para realmente pensar sobre balanço, realmente não daria mesmo para colocar absolutamente nada, porque não tem o que se comemorar. Muito pelo contrário, tem que se preocupar, né, porque, afinal de contas, o governador Carlos Brandão está pleiteando aí mais 4 anos e, pelo andar da carruagem, não tem nada para mostrar até agora. E também, sobre aquelas tantas obras anunciadas aí, não se tem o que contabilizar também. Portanto, 100 dias de um balanço que não se sabe exatamente o que foi. 2 horas mais 9 minutos, 2h09. Ô, John Coutrin, o desembargador extinguiu o processo que afastou o prefeito de Pinheiro do cargo? Adalberto, o desembargador Pablo Zuniga extinguiu o processo aí daquele referente ao afastamento do prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, né? O prefeito que chegou a ficar afastado, acho que, se eu não me engano, 2 meses, né? Um bom tempo ali, voltou e, segundo o prefeito, ele divulgou vídeo nas redes sociais, agradecendo aí por conta desse processo que foi extinguido pelo desembargador Pablo Zuniga. Vamos acompanhar um trechinho da fala lá do prefeito de Pinheiro. Meus amigos de Pinheiro, da Baixada, do Maranhão, acabo de receber uma notícia aonde o processo que nos afastou do cargo de prefeito, que já tinha sido reconsiderado a minha permanência, a minha volta como prefeito da cidade, hoje foi julgado prejudicado, ou seja, extinto, arquivado. E com muita tranquilidade e serenidade, vamos tocar aqui a cidade de Pinheiro com mais entusiasmo, com muito mais trabalho e, acima de tudo, respeitando sempre o judiciário do nosso país. 2 horas mais 10 minutos. Eduardo Ericeira, a Procuradoria-Geral da República, vai instalar o GAECO no Ministério Público Federal? Pois é, Adalberto, é isso aí. O procurador Augusto Aras, na verdade, ele está instalando esse GAECO que já existe em vários estados. Aqui no Maranhão tem essa parceria, né, entre a polícia e também o Ministério Público do Maranhão e também a Polícia Civil, que atua aí no combate à criminalidade, inclusive crimes específicos, inclusive crimes políticos. Então é muito importante o trabalho que é desenvolvido pelo GAECO nos estados, como aqui no Maranhão, por exemplo, e aí o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, também já inclusive nomeou, está aí aparecendo para quem está acompanhando na televisão, os procuradores da República José Leite e também Juraci Guimarães. Inclusive são pessoas que
prestam muitos esclarecimentos a respeito até na questão do período eleitoral. Imagino eu que, inclusive, o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, está instalando esses GAECos, não só, como eu disse, repito, não só aqui no estado do Maranhão, mas nos outros estados, preocupados até com esse período aí do processo eleitoral. A gente está no ano de eleição e vale lembrar que esse GAECO nos Ministérios Públicos Federais vale pelo período de 2 anos. Só para deixar claro, os GAECos, eles terão mais ou menos aí a mesma importância para a investigação de crimes envolvendo a questão de organizações criminosas, como eu disse, o GAECO que inclusive acaba investigando crimes que são praticados em próprias gestões aí, de prefeituras, governos, enfim, faz esse tipo de investigação, governos municipais, governos estaduais, tem esse dever e agora com o Ministério Público Federal também analisar até essa situação envolvendo aí o governo federal. Os GAECos, eles são destinados, só basicamente aqui, o objetivo deles é aprimorar a atuação do Ministério Público Federal, né? Isso vai melhorar, aprimorar aí a atuação do Ministério Público Federal nos casos principalmente de grande complexidade. No combate à macrocriminalidade, são crimes mais complexos, né? Como eu disse aqui anteriormente. O modelo é baseado em experiências adotadas há mais de 3 décadas nos Ministérios Públicos estaduais, como eu disse aqui no estado do Maranhão e em outros estados, já existe essa parceria entre a Polícia Civil e o Ministério Público para a investigação desses crimes com os GAECos estaduais, agora esses GAECos aí a nível federal também, atuando em conjunto com o Ministério Público Federal. No MPF foi efetivado em 2020, na atual gestão. Houve essa renovação, então, por mais 2 anos aí, com essa atuação do GAECO aqui no estado do Maranhão, com os 2 procuradores aí que você acompanha na tela. 2 horas mais 13 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Keiti Almeida, o governo pretende gastar mais de R$720 mil com a aquisição de carimbos, é isso mesmo? Pois é, Adalberto, é isso mesmo, né? Carimbo? É, carimbo, sabe? Que história é essa aqui? Carimbo, aquele carimbo que muita gente tem aí. Não sei se tu tem. Tem? Alguém daqui tem Tá carimbo? tempo que eu não uso carimbo. Pois cara. mas carimbo é algo que ainda é bastante utilizado aí. Não, eu tô vendo. Na esfera pública. Tá aí o documento que traz, portanto, aí a distribuição de carimbo, né? Para boa parte do governo, para algumas secretarias e para algumas instituições, né? Está ali a descrição, não sei se você que está na TV consegue acompanhar, mas, bom, faltando aí um pouquinho menos, né? De 3 meses para o pleito majoritário, proporcional aqui no Maranhão, a gestão aí, né, do governo do estado vai gastar 729 mil com a compra de carimbos para suprir essas necessidades de órgãos e secretarias. Está aí a descrição, é um documento, né? Uma ata de registro de preços que foi publicada no Diário Oficial do Estado, a edição de ontem, portanto, desta terça-feira. A maior quantidade desse recurso, que é na ordem de um pouco mais de 168 mil, foi destinada para aquisição de carimbo tipo numerador. Sabe qual é esse? Aquele automático, né? E que possui características aí distintas. E outra parte do recurso, que é um pouco mais de 81 mil reais, vai ser, portanto, retirado dos cofres públicos para a compra de carimbos plásticos, com a cor preta e também com impressão. Fato é que esse montante aí, né, de mais de 700 mil reais, vai aí para a secretaria, para várias secretarias, como eu disse agora há pouco. A lista completa já tá contida, né, nesse documento aí. E, mais uma vez, a gente observando aí para onde é que está indo o dinheiro público, né? O dinheiro, esse dinheiro que muitas vezes a gente fica aqui falando, inclusive nessa bancada, né, Gisael, que o Estado, né, precisa, necessita, vai faltar, se conceder diminuição aqui, ali, vai faltar. Mas eu só não consigo entender como é que essa conta, para umas coisas ela bate, para outras não. Mas está aqui a destinação para compra, né, para aquisição de carimbo. E tem aqueles 12 milhões também que vão para a vala, né? Tem vala também. E bueiro. Tá sabendo dessa também, Roberto? 12 milhões de reais o governo Brandão vai gastar com desentupimento de bueiros e valas. Haja vala para desentupir. A Cinfra contratou a empresa Pavirol Engenharia Limitada no dia 24 de junho com a finalidade de execução de limpeza e desobstrução de córregos, valas, canais e bueiros
Isso é no Maranhão todo, é? É um dinheirinho, 12 milhões de reais, né? Isso, assim, não julgando só o recurso, mas a importância, por exemplo, se é a questão de limpeza de vala, é questão de saneamento básico. Carimbo, eu não vejo tanta prioridade, claro, né? Mas questão de limpeza, claro, as cifras têm que ser analisado, óbvio. E a crítica não é o serviço, aqui é uma questão de transparência. Sim, a questão de cifras e tudo bem, tem que ser verificado. Trazer conhecimento. Mas carimbo eu não vejo como prioridade também, claro, óbvio. Questão de carimbo, agora a questão de saneamento básico, óbvio, é importante, mas tem que ver essa questão de cifras, óbvio. Não, e outra coisa, Eduardo, indiscutivelmente o Estado ele precisa prestar contas daquele dinheiro que está saindo, né? Afinal de contas, se o discurso é um só, não se tem dinheiro. Qual foi a principal alegação para a resistência na redução da alíquota? É que o Estado ia ficar o quê? Mais miserável do que já é. Não foi essa a desculpa? Não foi essa a principal alegação? Então, se eu não tenho dinheiro, essa conta não fecha do lado daqui, como é que para o lado daqui sobra dinheiro, né? Para comprar balão, para comprar sei lá o quê, decoração. Buffet. Agora, carimbo. Então... Papel. Como é que se entende uma equação dessa? Brindes não também. Tem como fazer isso. Em que pese a gente não ter a compra efetivada, né? O registro, a ata, aderir à ata ou não é uma opção que se tem. Mas quando você já faz uma ata como essa, você especifica o que você gosta, o que você precisaria comprar, e aí você tem essa possibilidade da compra a partir exatamente desse instrumento que é legal. Mas eu vou ficar atento para ver se, né, de fato... E a gente fica confuso, né, Adalberto? Porque o que é que de fato é prioridade no Estado que as pessoas estão passando fome? O que é prioridade no Estado onde você tem carência na saúde e na educação em áreas prioritárias? O que é de fato, né? E aí fica esse questionamento e o Estado precisa ser transparente na distribuição desses recursos. A gente solicitou ao Estado uma nota sobre essa questão dos carimbos e a informação que nós recebemos aqui que precisariam de detalhes em relação a essa solicitação. Ficamos no aguardo de mais detalhes para seguir com a demanda. A gente mandou lá o número da ata, os detalhes, a ata, o pregão eletrônico, o número, os valores também que a gente divulgaria aqui, enfim. Fizemos a nossa parte. Para você, uma boa tarde. Amanhã a gente se encontra na bancada Gisael, Kate, Eduardo e John. Amanhã, se Deus quiser, de volta, 1h15 da tarde. Até lá.